Trombei com meu ex-marido no mesmo café. Ele acariciava a barriga da sua nova esposa enquanto sorria e dizia: "Logo serei pai, sabe? Pigarreia." Eu apenas sorri levemente e disse: "Você esqueceu que é estéril." Naquela tarde, uma garoa caía sobre São Paulo, do tipo que não é forte o suficiente para abrir um guarda-chuva, mas o bastante para deixar o asfalto brilhando e para, de repente, pesar o coração. Eu tinha acabado de sair do escritório de contabilidade e entrei num café perto da Avenida Paulista para me abrigar da chuva e terminar um relatório para um cliente. Nos últimos anos, minha vida girava em torno do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Depois daquele casamento desfeito, passei a não gostar mais de lugares cheios. Escolhi um canto discreto perto da janela de vidro. Lá fora, os carros passavam, seus faróis criando longos rastros de luz na pista molhada. No momento em que o garçom colocou minha xícara de café na mesa, ouvi uma voz tão familiar que meu corpo inteiro se contraiu, como se alguém o estivesse apertando. "Eu já te disse, meu bem, coma bastante. Meu filho tem que nascer forte e saudável." Minha mão, que segurava a colher para mexer o café, parou de repente. Virei a cabeça. A apenas 2 mesas de distância estava Lucas, meu ex-marido, o homem com quem, 3 anos atrás, eu pensei que passaria o resto da minha vida. Ele estava lá, vestindo a camisa azul clara que eu lhe dei em um de seus aniversários. Ao seu lado, uma garota quase 10 anos mais nova que eu. Rosto claro, cabelos com ondas suaves, a barriga um pouco saliente. Lucas colocou a mão na barriga dela e a acariciou suavemente, o olhar cheio de presunção. Olhei para a cena e senti meu coração ser arrastado de volta ao passado. Antigamente eu também sonhava com uma cena assim. Sonhava com o dia em que Lucas colocaria a mão na minha barriga e diria sorrindo: "Ele chutou, Júlia." Sonhava com uma casa pequena com o som de crianças correndo pela sala de estar. Mas no fim, tudo o que recebi foram críticas e acusações. "Júlia, você sabe o que é pior para um homem? É se casar com uma mulher que não pode lhe dar filhos." Lembro-me claramente daquele dia. Durante um jantar, a mesa que eu havia preparado tinha picanha, arroz soltinho e farofa na manteiga, todos os pratos favoritos de Lucas. No entanto, assim que ele se sentou, seu rosto ficou frio. Minha mãe ligou: "Quer que eu vá lá hoje à noite?" Sentei-me à mesa e perguntei baixinho: "Aconteceu alguma coisa, meu bem?" Lucas pegou um pedaço de carne, mastigou lentamente e disse, como se não fosse nada: "Minha mãe disse que encontrou alguém compatível." Eu fiquei confusa. Compatível para quê? Ele me olhou, os olhos gelados. Compatível para eu me casar de novo. Eu ri, um riso tão forçado que doeu em mim mesma. Pensei que ele estava brincando, mas Lucas não sorriu. Ele continuou a comer como se estivesse falando sobre o tempo. "Minha mãe disse que o nome da nossa família não pode morrer. Meu pai já se foi, só restou eu e você." Ele olhou para minha barriga e sorriu de lado. 3 anos. 3 anos e nem um único filho. Lembro que a sensação naquele momento não foi de dor, mas de frio. Um frio que vinha de dentro dos ossos. Durante esses 3 anos, eu tomei remédios, injeções. Fui ao hospital constantemente. Cada vez que o médico dizia que precisava de mais exames, eu secretamente fazia horas extras para ganhar mais dinheiro. Com um salário de quase 8.000 reais por mês, eu gastava mais da metade no tratamento. Mas Lucas nunca me acompanhou uma única vez. Nenhuma. Ele sempre dizia: "É vergonhoso para um homem fazer esse tipo de exame. O problema com certeza é com você." E eu acreditei. Eu realmente acreditei. Acreditei que a culpa era minha. Até que um dia o médico me chamou em sua sala. Ele olhou para o meu prontuário por um longo tempo e ajeitou os óculos. "Dona Júlia, acho que a senhora deveria pedir para o seu marido fazer um exame." Fiquei paralisada. Lembro-me de ter perguntado: "Doutor, eu não posso ter filhos?" Ele olhou para mim e balançou a cabeça. "Não, seus exames estão todos normais. Suspeito que a causa esteja no seu marido." Naquele dia, voltei para casa com os resultados, as mãos tremendo. Eu pensei que tudo seria diferente. Pensei que, se soubéssemos a causa, poderíamos nos tratar juntos. Eu não imaginava que aquele era apenas o começo do verdadeiro inferno. Do lado de fora da janela, uma risada alta me trouxe de volta ao presente. Olhei para o lado. Lucas estava rindo alto e ele também acabara de me ver. No início, seu rosto pareceu hesitar, mas em apenas alguns segundos, o canto de sua boca se curvou. Aquele sorriso era exatamente o mesmo de antes. O tipo de sorriso que toda vez que aparecia, eu sabia que estava prestes a ser ferida.
Lucas se levantou, puxou uma cadeira e veio direto na minha direção. Não sei por que meu coração bateu tão forte naquele momento. Talvez porque eu não esperava encontrá-lo depois de 3 anos e nessa situação. E menos ainda esperava que aquele homem se aproximasse, me olhasse de cima a baixo e risse com desdém. Júlia, há quanto tempo? Ouvi dizer que você ainda está morando sozinha. Coloquei a xícara de café na mesa. A intuição me dizia que o encontro de hoje não seria um simples oi casual. Eu ainda não sabia que em poucos minutos uma frase minha deixaria os rostos daquele casal pálidos como se tivessem caído em um abismo. Lucas puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se 3 anos antes não houvesse um papel de divórcio sobre a mesa entre nós. Como se nunca tivessem existido noites em que eu chorei na cozinha até secar as lágrimas, nem um tapa que fez meu lábio sangrar. Camila seguiu o marido e levantou-se lentamente, uma mão na barriga, a outra ajeitando a saia. Ela sentou-se ao lado de Lucas, o olhar fixo em mim do começo ao fim, como se olhasse para uma perdedora. Eu não disse nada, apenas olhei para o café à minha frente, que já havia esfriado. Assim como algumas coisas dentro de mim que eu pensei que ainda doíam, mas que na verdade já estavam frias há muito tempo. Lucas apoiou os cotovelos na mesa, com um meio sorriso. Ouvi dizer que você saiu do seu antigo emprego. Levantei a cabeça e olhei para ele. Como você sabe? Lucas deu de ombros. Esta cidade é um ovo. É fácil encontrar conhecidos por aí. Fiquei em silêncio, mas por dentro ri baixinho. Eu conhecia Lucas bem demais. Este homem nunca teve o conceito de acaso. Antigamente, só porque me viu conversando com um colega de trabalho na frente da empresa, ele me ligou mais de 30 vezes e correu até lá para criar uma cena. Uma pessoa como o Lucas não ouviria notícias minhas por acaso. Só havia uma possibilidade, ele havia me procurado. Lucas recostou-se na cadeira e me avaliou. Você mudou muito. Pensei que estaria sofrendo depois do divórcio. Franze a testa levemente. O que você quer dizer? Lucas riu. Bem, antes você dependia de mim, agora até que você não tá mal. Camila riu baixinho. Ela puxou o braço de Lucas. Amor, não diga isso. E virando-se para mim. Não fique triste, tá? O Lucas não quis dizer por mal. É que estamos esperando um bebê, então ele deve estar muito feliz. Depois de ouvir isso, olhei para ela por alguns segundos. Não sei porquê, mas naquele momento não senti raiva. Apenas achei engraçado. Realmente engraçado. Havia pessoas que não sabiam de nada, mas adoravam julgar os outros do alto de sua arrogância. E o mais notável era o olhar de Camila. Eu já tinha visto aquele olhar 3 anos antes. No dia em que voltei do hospital, encontrei Lucas do lado de fora da empresa, conversando com uma jovem. Na época, pensei que fossem apenas colegas, mas agora, lembrando, o olhar era idêntico. Uma sensação muito estranha passou pela minha cabeça. Levantei a cabeça e olhei para Camila com mais atenção. Cabelos na altura dos ombros, olhos amendoados, a maneira de sorrir inclinando a cabeça. De repente, me lembrei de algo. Antigamente, Lucas mudou a senha do celular várias vezes. Uma vez no meio da noite, a tela do celular dele acendeu. Foram apenas alguns segundos, mas eu vi o nome do remetente. C. Quando perguntei, Lucas ficou furioso. Ele disse que eu estava desconfiando dele, que por não poder ter filhos eu estava ficando paranoica, e foi dormir na sala. Depois daquele dia, não ousei perguntar mais nada, mas agora de repente meu coração disparou. Olhei para Camila e perguntei muito suavemente: Você e o Lucas se conhecem há muito tempo? Camila sorriu. Ah, não faz muito tempo. Lucas interrompeu. 1 ano. Olhei para ele. 1 ano. Lembro-me bem. Eu e Lucas nos divorciamos há quase 3 anos. Se fosse realmente 1 ano, não haveria nada de especial. Mas, por alguma razão, eu tinha uma sensação de que algo estava errado. Lucas mudou de assunto rapidamente. Talvez não gostasse de falar sobre isso. Ele olhou para a barriga de Camila e a acariciou. O garotão já está com 7 meses. Estamos pensando em comprar uma casa nova. Minha mãe está muito feliz. Liga todo dia para perguntar do neto. Ao dizer isso, Lucas olhou para mim. Sua voz deliberadamente lenta. Mas é claro, a vida inteira minha mãe só sonhou em ter um neto. Coitada dela. Eu entendi. Eu entendi cada palavra. Ele queria me mostrar que havia vencido. O homem que jogou toda a culpa em mim, que disse que eu não sabia dar à luz, agora queria provar que estava certo. Se fosse há 3 anos, talvez eu sentisse dor, talvez baixasse a cabeça, tentasse sorrir e pedisse licença para ir embora. Mas hoje não era assim. Olhei para a mão de Lucas na barriga de Camila, aquela mão que um dia apontou para o meu rosto e gritou: Você é uma inútil. Aquela mão que um dia me deu um tapa.
Foi também aquela mão que rasgou o resultado do exame e disse que tudo era falso. Lentamente peguei a xícara de café, tomei um pequeno gole e a coloquei de volta na mesa. Lucas me olhou, talvez esperando uma reação. Esperando que eu sofresse, que perdesse a calma. Mas eu apenas sorri levemente. Um sorriso tão leve que até eu me surpreendi. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: Parabéns, finalmente você vai ser pai. Lucas ergueu os lábios em um sorriso presunçoso. Claro, mas eu continuei a olhá-lo muito calmamente, muito lentamente. E naquele momento uma memória de 3 anos atrás surgiu de repente na minha cabeça. Era tarde no hospital, o rosto pálido de Lucas olhando para o resultado, sua voz gritando: É falso, é tudo falso. Lembro-me claramente de cada número, de cada linha. Lembro-me, porque naquele dia sentei-me sozinha numa copiadora perto do hospital. Silenciosamente fiz uma cópia extra, uma única cópia que até hoje está na gaveta da... Olhei para Lucas, uma sensação gelada se espalhando lentamente dentro de mim. Por quê? De repente, percebi uma coisa. Se o resultado daquele dia não estivesse errado, se Lucas realmente não pudesse ter filhos, então de quem era o bebê na barriga de Camila. Olhei para Lucas e depois para Camila, mas desta vez não mais como se olhasse para 2 estranhos sentados à mesma mesa. Algo começou a se formar na minha cabeça. Não estava claro, mas o suficiente para apertar meu peito. Como quando alguém fica diante de uma porta trancada por anos e de repente ouve um barulho do outro lado. Camila estava de cabeça baixa, acariciando suavemente a barriga, os cantos dos lábios curvados como se estivesse imersa na alegria da maternidade. Lucas, por outro lado, ainda mantinha aquela expressão de triunfo. Ele se recostou na cadeira, braços cruzados, olhando para mim como se esperasse uma expressão de decepção ou dor. Mas quanto mais eu olhava, mais estranho achava. Não por causa do bebê, mas pela atitude de Lucas. Antigamente, quando morávamos juntos, Lucas era extremamente cuidadoso com o dinheiro, a ponto de sufocar os outros. Se íamos comer fora, ele perguntava o preço de cada prato extra. Para comprar uma camisa de algumas centenas de reais, ele pensava por dias. Lembro-me de uma vez que tive febre alta, quase 40 graus, e precisei tomar soro no hospital. O médico disse que eu deveria ficar em observação por mais uma noite. Naquele momento, Lucas, ao lado da minha cama, fez a primeira pergunta. Quanto custa uma noite aqui? Eu estava deitada lá e as lágrimas começaram a rolar. Não pela doença, mas pela humilhação. Fungada. E agora, aquele mesmo homem usava um relógio novo, sapatos novos e Camila carregava uma bolsa de grife que devia custar mais de 5.000 reais. Eu vivi com Lucas por 5 anos. Eu conhecia o salário dele. Mesmo que tivesse sido promovido, não poderia ter mudado tanto em poucos anos. Um pensamento brilhou na minha mente. De onde Lucas tirou tanto dinheiro? Naquele exato momento, o celular dele vibrou. Lucas olhou para a tela e imediatamente se virou. Foi apenas 1 segundo, mas eu vi a tela mostrar as 2 palavras. Mãe Helena. Lucas desligou e sorriu sem graça. Minha mãe, ela está ansiosa pelo neto. Camila riu. A mãe liga todo dia. De manhã, ela transferiu 50.000 reais pra gente para ajudar com os preparativos pro bebê. Eu parei por um momento. 50.000 reais, mãe Helena. Eu quase ri por dentro. Antigamente, Lucas e eu queríamos pedir emprestado 5.000 reais para consertar o encanamento do banheiro. Ela sentou-se conosco por 1 hora e depois disse: Dinheiro não nasce em árvore. Vocês precisam aprender a economizar. Depois, ela nos deu apenas 200 reais e ainda nos disse para viver de acordo com as nossas posses. E agora ela dava 50.000 reais com tanta facilidade. Eu não sabia se achava engraçado ou amargo. Lucas parecia não querer continuar a conversa, então se levantou rapidamente. Vou atender o telefone. Ele pegou o celular e saiu rapidamente pela porta de vidro. Camila ficou sentada à minha frente. A atmosfera entre nós, de repente, ficou estranhamente silenciosa. Um tempo depois, ela olhou para mim e sorriu levemente. Júlia, eu olhei para cima. Sim? Camila baixou a cabeça e acariciou a barriga. Você e o Lucas se divorciaram há muito tempo? Eu respondi. Quase 3 anos. Ela sentiu levemente. Eu ouvi a história dele. Eu não disse nada, mas senti um frio por dentro. Lucas contou. Contou o quê? Que eu não podia ter filhos. Que a culpa era minha, que eu o fiz sofrer, eu não perguntei, porque sabia que de qualquer forma ela mesma diria. E assim foi. Camila hesitou por alguns segundos e disse:
Não fique com raiva, tá? Mas antigamente, o Lucas sofreu muito, ele disse que te amava muito. Só é uma pena que ela olhou para a própria barriga e suspirou. A questão dos filhos é algo que não podemos forçar. Eu fiquei quieta. Se fosse antes, talvez eu ficasse tão magoada que não conseguiria falar. Mas, naquele momento, minha mente estava focada em outra coisa. 1 ano. Camila disse que o conhecia há 1 ano, mas o bebê já tinha 7 meses. Comecei a fazer as contas na minha cabeça e, de repente, meu corpo enrijeceu. Não estava certo. Completamente errado. Porque 3 anos atrás, cerca de 2 meses após o divórcio, encontrei Lucas no supermercado. Naquela época, ele estava com uma garota. A garota usava um boné e uma máscara. Eu não vi seu rosto claramente, mas me lembro vividamente de seus cabelos na altura dos ombros e do vestido amarelo claro. Na época, Lucas disse: apenas uma colega de trabalho. Eu acreditei, porque estava com muita dor para pensar em mais alguma coisa. Mas agora, olhando lentamente para Camila, o cabelo na altura dos ombros, os olhos amendoados, o sorriso levemente inclinado e mais uma coisa, no pulso dela havia uma pulseira de prata em forma de estrela. Fiquei paralisada, porque aquela pulseira fui eu que comprei. 3 anos atrás, no aniversário de Lucas, juntei o dinheiro de meses de horas extras para comprar um relógio para ele. A loja tinha uma promoção de brinde e eles me deram uma pulseira de prata feminina. Eu ainda ri e disse: que tal eu ficar com ela? Mas Lucas a pegou. Ele disse: mulher já tem um monte dessas coisas, e a colocou no bolso. Naquela época, não pensei em nada, mas agora a pulseira estava no pulso de Camila. Eu a encarei tanto que Camila inconscientemente cobriu o pulso com a mão. Nesse exato momento, do lado de fora da porta de vidro, Lucas voltou. Ele caminhava com um sorriso largo, mas o sorriso durou apenas alguns segundos, porque ele viu meu olhar fixo na pulseira no pulso de Camila. E, pela primeira vez desde que nos reencontramos, a expressão de Lucas mudou completamente. Lucas parou no meio do caminho. Foi apenas por um instante, mas eu vi claramente. Outros podem não ter percebido, mas eu vivi com ele por 5 anos. Eu sei que toda vez que Lucas se sente culpado, o canto do seu olho esquerdo treme primeiro e depois seu lábio inferior se contrai inconscientemente. Nesse momento ele estava exatamente assim. O olhar de Lucas desceu do meu rosto para o pulso de Camila, onde a pulseira de prata em forma de estrela repousava sobre sua pele clara. E depois voltou para mim. O sorriso em seus lábios desapareceu. Não era exatamente pânico, mas mais como alguém que acabou de ver algo que deveria ter desaparecido há muito tempo reaparecer de repente. Camila parecia não entender o que estava acontecendo. Ela se virou para Lucas e sorriu. Amor, o que foi? Lucas se assustou, como se tivesse acabado de acordar. Ah, nada. Depois de dizer isso, ele puxou a cadeira e se sentou, mas seus movimentos estavam visivelmente mais rígidos do que antes. Eu ainda não disse nada. Apenas olhei para a pulseira e, de repente, a imagem de 3 anos atrás surgiu na minha cabeça. Naquele dia, também chovia assim. Saí mais cedo do trabalho e fui ao shopping escolher um presente de aniversário para Lucas. Naquela época, ele tinha acabado de ser promovido a supervisor e estava muito feliz. Por vários dias, ele ficava insinuando sobre como seus colegas estavam trocando de relógio. Meu salário na época não era alto e o tratamento consumia quase tudo, mas eu ainda peguei trabalhos de contabilidade por fora para economizar. Finalmente consegui comprar um relógio de quase 3.000 reais. Quando o funcionário estava finalizando a compra, ele sorriu e me deu uma pequena caixa de presente. Brinde da promoção, senhora. Eu abri e vi a pulseira de prata com uma estrela, muito bonita. Eu até sorri e disse: que sorte, não preciso comprar outra pulseira. Mas Lucas olhou e a pegou. Já está grandinha para gostar dessas coisas de criança. Eu ri, mas eu achei bonita. Ele a enfiou direto no bolso da calça. Deixa que eu guardo. Eu pensei que ele estava brincando. Agora, pensando bem, não estava. Desde aquele momento, talvez aquela pulseira nunca tenha sido para mim. Uma sensação fria subiu lentamente pela minha espinha. Olhei para Camila, depois para Lucas. Um pensamento terrível surgiu de repente. Será que tudo começou antes mesmo do divórcio? Antes que eu pudesse pensar mais, o telefone de Camila tocou. Ela olhou para a tela e franziu a testa. Minha mãe. Lucas estendeu a mão. Deixa que eu atendo. Mas Camila já havia atendido. A voz de Dona Helena do outro lado era bem alta, então sentada em frente eu ainda conseguia ouvir. Camila, querida, comprei um pouco de ninho de andorinha e ginseng pro meu neto. Passo aí à tarde, tá? Camila riu. Ah, mãe, estamos fora agora. Não precisa comprar tanta coisa. Dona Helena riu alegremente. Que isso?
É o meu neto. Tenho que cuidar bem dele. Ao ouvir isso, baixei um pouco a cabeça. Eu não sabia o que era aquele sentimento. Amargura? Talvez não exatamente. Apenas me lembrei de um dia em que tive febre alta após uma rodada de injeções hormonais, deitado o dia todo sem conseguir me levantar. Lucas havia saído para trabalhar de manhã. Eu liguei para Dona Helena. Minha voz estava muito fraca. Mãe, estou me sentindo um pouco mal. A senhora pode vir me ajudar a fazer um pouco de canja? Do outro lado, silêncio por alguns segundos. E então ela disse: Estou no meio de um jogo de cartas. Você já é grandinha. Faça você mesma. E desligou. Lembro-me de que naquele dia arrastei-me até a cozinha, fiz uma pequena panela de canja, chorando enquanto cozinhava, tanto que as lágrimas caíam na panela. E agora, a mulher que me disse que não tinha tempo para fazer uma tigela de canja estava disposta a comprar ninho de andorinha, ginseng, e transferir dezenas de milhares de reais. O coração humano é realmente difícil de entender. Ou, mais precisamente, o coração humano nunca mudou. Eles apenas nunca reservaram essa gentileza para mim. Naquele momento, Camila desligou e colocou o telefone na mesa. Ela sorriu para mim. Minha sogra me adora, sabe? Liga todo dia. Às vezes, fico até sem graça. Lucas sorriu junto. Minha mãe está ansiosa pelo neto. Assenti levemente e olhei para Lucas. Você tem certeza que esse filho é seu? Assim que a frase foi dita, a atmosfera ao redor da mesa congelou. Lucas arregalou os olhos. Camila também ficou pasma. Alguns segundos depois, Lucas bateu a mão com força na mesa. Júlia, eu te aviso. Alguns clientes ao redor se viraram para olhar. Eu permaneci sentada em silêncio. Eu sabia que tinha acabado de tocar no ponto mais sensível dele. Lucas me encarou, as veias na sua testa começando a saltar. O que você quer dizer com isso? Calmamente, peguei o copo d'água. Nada, só estou perguntando. Lucas rangeu os dentes. Que tipo de pergunta é essa? Está com ciúmes? Incomodada porque estou vivendo bem? Olhei para ele por um longo tempo e de repente ri. Desta vez, o sorriso não era mais forçado como antes. Eu só achei estranho. Antigamente você dizia que quem não podia ter filhos era inútil. Você até disse que os hospitais eram todos fraudulentos. De repente, agora você acredita tanto em ter um filho. Lucas levantou-se abruptamente, o rosto vermelho. Chega! Não me venha com histórias velhas. Camila rapidamente puxou o braço dele. Lucas, amor, para com isso. Mas eu vi que a mão dela estava tremendo, muito levemente, quase imperceptível. A única pessoa que provavelmente notou fui eu. E naquele exato momento, o telefone de Camila acendeu novamente. Desta vez, não era Dona Helena. Na tela apareceu um nome. Apenas 2 palavras. Ricardo ligando. Ao ver aquele nome, o rosto de Lucas ficou imediatamente pálido. O celular de Camila ainda estava aceso sobre a mesa. As 2 palavras Ricardo ligando permaneciam silenciosas na tela, mas por algum motivo parecia uma pedra atirada em um lago calmo. Em um instante, tudo ao redor daquela pequena mesa começou a se desalinhar. A primeira coisa que vi não foi o nome do chamador, mas o rosto de Lucas. Seu rosto empalideceu visivelmente. Não era um susto comum, mas sim a expressão de alguém que acabou de ver algo que não deveria aparecer. Camila também parou, pegou o celular apressadamente e o virou para baixo. O movimento foi muito rápido, tão rápido que parecia um reflexo, mas quanto mais rápido, mais suspeito. Fiquei sentada em silêncio, sem dizer nada, porque muitos anos atrás aprendi uma coisa. Quando as pessoas entram em pânico, elas revelam mais sobre si mesmas do que em tempos normais. Lucas tentou forçar um sorriso. Por que não atende? Camila piscou. Ah, é só publicidade. De alguma financeira. Lucas assentiu imediatamente. Hoje em dia é um saco. Os dois atuaram de forma muito natural, pelo menos para um estranho, que provavelmente não notaria nada. Mas eu achei engraçado, porque 3 anos atrás eu já tinha visto o Lucas agir assim. Naquela época, uma noite eu estava arrumando a sala de estar quando o telefone de Lucas sobre a mesa acendeu. Eu não olhei de propósito, apenas vi acidentalmente uma mensagem aparecer. Já dormiu? O remetente estava salvo como C. Naquele momento eu apenas perguntei: quem é, amor? Lucas, que estava assistindo futebol, mudou de expressão imediatamente. Ele pegou o telefone e gritou: Você está louca? Fica olhando o celular dos outros? Eu ainda estava confusa. Eu só perguntei. Mas naquela noite, Lucas ficou furioso por um longo tempo. Ele disse que, por eu não poder ter filhos, minha cabeça não estava boa. Disse que eu vivia desconfiando de tudo
e até saiu para dormir fora a noite toda. Naquela época, fui eu quem pediu desculpas primeiro. Eu sempre pedia desculpas primeiro. Pensando nisso agora, é ridículo. Voltei meus pensamentos para o presente. A atmosfera na mesa ficou mais tensa. Camila pegou o copo d'água e tomou um pequeno gole. Lucas olhava para o celular sem parar. Nesse exato momento, o telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, era uma mensagem. Camila inconscientemente olhou para baixo. Foram apenas alguns segundos, mas eu vi claramente. Seu rosto mudou de cor e, fungada, ela imediatamente desligou a tela. Lucas olhou para ela. O que foi? Não tá se sentindo bem? Camila balançou a cabeça. Não. Só estou um pouco cansada. Lucas passou a mão no ombro dela. Então vamos para casa. Sentei-me em frente a eles, observando os dois. Que estranho. Alguns minutos atrás, eles exibiam uma aura de vitória, uma felicidade que queriam mostrar ao mundo inteiro. E agora ambos pareciam estar sentados em brasas. De repente, senti uma calma estranha em meu coração. Talvez as pessoas sejam assim mesmo. Quando a dor atinge um certo nível, elas não sentem mais dor. Lucas se virou para mim. Bem, nós vamos indo. Fique bem, tá? Depois de dizer isso, ele se levantou. Mas naquele exato momento, o telefone de Camila vibrou pela terceira vez. Desta vez, ela se assustou tanto que derrubou o telefone no chão. Clac! O telefone caiu bem perto do meu pé. A tela acendeu, revelando uma mensagem não lida. Eu vi, sem querer, apenas algumas palavras curtas. Onde você está? O Ricardo está te procurando desde manhã. Meu corpo inteiro enrijeceu. Não pelo conteúdo, mas pela forma da mensagem. Não era o tom de uma relação de trabalho, nem de publicidade. Lucas também viu. Eu vi claramente sua mão se cerrar. Camila se apressou em pegar o telefone, o rosto pálido. Eu. Lucas olhou para ela, seu olhar começando a mudar. Por que essa pessoa está te procurando? Camila sorriu. Muito sem graça. Ah, é só um velho amigo. Lucas não disse nada, mas eu sabia que ele estava começando a suspeitar, porque Lucas era por natureza uma pessoa desconfiada. Antigamente, eu só conversei com um colega de trabalho por alguns minutos em frente à empresa, e ele me interrogou por uma semana inteira. Uma pessoa assim não poderia ignorar isso. Camila pegou no braço de Lucas. Amor, não pense demais. Estou cansada, quero ir para casa. Lucas assentiu, mas seu olhar ainda estava fixo no telefone. Eu observei tudo com uma sensação muito estranha. 3 anos atrás, eu me sentei na frente de Lucas, chorando até ficar rouca, explicando que não o traí, que não fiz nada de errado, mas ele não acreditou. E hoje, a pessoa sentada naquela posição era outra. Quando os dois estavam prestes a sair, Camila se levantou e cambaleou um pouco. Lucas a amparou rapidamente, mas, alguns segundos depois de se levantar, Camila de repente abraçou a barriga e franziu o rosto. Ai, tá doendo. Lucas entrou em pânico. Camila, o que foi? O rosto de Camila ficou pálido. O suor começou a brotar em sua testa. Ela se curvou para frente. O café inteiro ficou agitado. Lucas estava desesperado. Onde dói? Camila agarrou sua mão com força. A barriga, minha barriga, dói muito. Eu me levantei imediatamente, porque não importa o que acontecesse. Dentro dela havia uma criança. Mas, no momento em que me aproximei, o telefone de Camila acendeu novamente, a tela ainda desbloqueada. Desta vez, não era uma mensagem, mas a foto do perfil de uma chamada recebida. E o homem na foto me deixou paralisada, porque o homem sorrindo ao lado de Camila na foto não era Lucas, era outra pessoa. Fiquei paralisada por alguns segundos. O celular inclinado no chão brilhante do café, a chamada ainda aparecia, vibrando em curtos intervalos. Mas o que me fez parar não foi mais o nome Ricardo, foi a foto. Na foto, Camila sorria radiante. Ao lado dela, um homem de uns 30 e poucos anos, rosto simpático, vestindo uma camisa branca. Os dois estavam muito próximos, tão próximos que não pareciam amigos comuns. Eu só consegui olhar por alguns segundos, mas Lucas viu com mais clareza. Vi a mão dele, que amparava Camila, enrijecer. Seus olhos se arregalaram e seu rosto inteiro congelou. Camila. A voz de Lucas saiu rouca. Camila também olhou para baixo. No momento em que viu a tela do telefone, seu rosto ficou pálido como cera. Ela se abaixou e pegou o telefone tão rápido que quase caiu. Amor, eu. Lucas a encarou. Quem é esse? Camila mordeu o lábio. Um amigo. Lucas riu com desdém. Um riso que eu conhecia muito bem. Antigamente, toda vez que ele ficava realmente furioso, ele ria assim primeiro. Depois é que começava o terror.
Amigo? Amigo que tem foto de perfil junto? Camila começou a ficar atrapalhada. É uma foto antiga, eu esqueci de trocar. Lucas deu um passo à frente. Esqueceu? Esqueceu o quê? Seu ex-namorado? Sua voz ficava cada vez mais alta. Alguns clientes ao redor começaram a olhar. Eu, ao lado, senti um frio repentino. Que ridículo. 3 anos atrás eu também estive nessa posição, encurralada por este homem, interrogada com aqueles olhos injetados. Lembro-me de uma vez, a empresa teve uma festa de fim de ano. Na volta, fiquei na frente do portão esperando um táxi com um colega. Apenas 5 minutos, exatamente 5 minutos. Por azar, Lucas passou por ali. Ao chegar em casa, ele quebrou um copo d'água e apontou para o meu rosto. Você me acha um idiota? Eu chorei, expliquei, disse que era apenas um colega, mas ele não acreditou. Ele me obrigou a ligar para a pessoa no meio da noite para confrontá-la. Pensando nisso agora, é tão irônico. A pessoa que mais gosta de desconfiar dos outros geralmente é a que mais esconde segredos. Nesse momento, Camila estava sentada na cadeira, abraçando a barriga, o rosto pálido, o suor escorrendo pela testa. Talvez ela estivesse com dor e em pânico. Inclinei-me e peguei um copo d'água entregando a ela. Beba um pouco. Camila olhou para mim, um olhar muito estranho. Não havia mais a confiança de antes, nem qualquer traço de superioridade. Apenas confusão. Lucas ainda a encarava, seu olhar começando a mudar gradualmente de raiva para suspeita e de suspeita para insegurança. Porque ele entendia uma coisa, um homem que já teve um resultado de infertilidade como ele já tinha um espinho no coração. E agora, com mais isso, eu olhei para Lucas. Pela primeira vez em 3 anos, eu o vi com medo. Naquele exato momento, meu telefone tocou. Assustei-me um pouco. Era uma ligação do hospital. Olhei para a tela por alguns segundos e atendi. Alô, sou eu. Do outro lado, era a voz de Helena, que trabalhava comigo no grupo de apoio a pacientes com infertilidade. 1 ano após o divórcio, comecei a trabalhar lá em tempo parcial. No início, era apenas para ganhar uma renda extra, mas depois, vendo as mulheres que eram como eu antigamente, não tive coragem de sair. Helena falou rapidamente. Júlia, a papelada que você me pediu para verificar já chegou. Fiquei um pouco confusa. Que papelada, Helena? Aquela do seu ex. Você me pediu para verificar se o médico da época ainda trabalhava no hospital. De repente, me lembrei. Algumas semanas atrás, enquanto arrumava a casa, encontrei a cópia do resultado de Lucas. Não sei porquê, mas quis saber mais. Queria saber se havia algum engano na época. Queria saber se tudo era real. Helena continuou. O médico se mudou para Brasília, mas consegui descobrir uma coisa. Eu fiquei em silêncio. Na época, ele fez uma anotação adicional no prontuário que não está na cópia que você tem. Meu coração disparou. O que era, Helena? Do outro lado, ela hesitou por alguns segundos. A anotação dizia que o resultado precisava de acompanhamento porque a probabilidade era muito baixa, mas não nula. Isso significa que a chance de concepção natural era extremamente baixa, mas não zero. Fiquei parada, meus ouvidos zumbindo, meu corpo inteiro gelado. Não nula, não zero. Isso significava que Lucas ainda tinha a possibilidade de ter filhos, mesmo que muito baixa. Apertei o telefone, de repente sentindo um arrepio na espinha. Se for assim, então as coisas podem não ser como eu pensava. O bebê na barriga de Camila talvez não seja de outro, mas se for filho de Lucas, por que ele ficou com tanto medo ao ver o nome de Ricardo? Lentamente levantei a cabeça. Naquele exato momento, vi que Camila estava me olhando furtivamente. E seu olhar não era de medo de Lucas, nem de dor. Era o olhar de alguém que acabou de perceber que seu segredo está prestes a ser descoberto por outra pessoa. Eu olhei para Camila, mais precisamente, para os olhos dela. As pessoas são muito estranhas. A boca pode mentir, o rosto pode sorrir, mas os olhos dificilmente conseguem esconder algo, especialmente em pânico. Eu vivi 5 anos em um casamento cheio de mentiras. Então, em algum momento, aprendi a olhar nos olhos das pessoas para adivinhar do que elas têm medo. Nesse momento, Camila estava me olhando. Seu olhar não era o de alguém com dor de barriga, nem o de alguém suspeitado pelo marido. Era o olhar de alguém preocupado que a pessoa à sua frente soubesse demais. Eu não disse nada, apenas me sentei em silêncio. Lucas ainda estava ao lado, mas eu via claramente que ele estava começando a perder a calma. Ele olhava para Camila, para o telefone,
Depois para mim, como se tivesse muitas perguntas ao mesmo tempo na cabeça e não soubesse qual fazer primeiro. A atmosfera entre os três ficou muito estranha. Minutos atrás, era a cena do ex-marido encontrando a ex-esposa e exibindo a nova esposa grávida. Mas agora, a pessoa mais tensa era Lucas. Ele puxou a cadeira e sentou-se ao lado de Camila, a voz tentando parecer normal. Você está melhor? Camila assentiu. Estou melhor. Acho que foi só cansaço. Lucas olhou para a barriga dela. Seu olhar suavizou por alguns segundos, mas rapidamente se tornou complexo novamente. Eu entendi aquele sentimento. Era a dúvida. Uma vez que a semente da dúvida é plantada, ela não desaparece. Ela cresce por si mesma, aumenta, até sufocar tudo. Antigamente, Lucas plantou essa semente na minha cabeça. Hoje, por algum motivo, eu sentia que tudo estava se revertendo. Naquele momento, o telefone de Lucas tocou. Ele olhou para a tela. Era a Dona Helena. Lucas franziu a testa e atendeu. Mãe. Do outro lado, a voz de Dona Helena era tão alta que eu, sentada perto, podia ouvir. Lucas, estou aqui no estacionamento. Comprei umas coisinhas pro meu neto. Desce aqui para me ajudar. Lucas parou. Agora? Mãe, sobe aqui. Estamos num café. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois Dona Helena riu. Ah, é? Tô subindo. Meu coração deu um pulo. Eu também não sabia por quê. Talvez porque eu conhecesse Dona Helena muito bem. Se ela me visse ali, as coisas certamente não ficariam calmas. E de fato, menos de 3 minutos depois, vi a silhueta de Dona Helena entrando pela porta de vidro. O mesmo cabelo com permanente, a mesma bolsa de couro vermelha e o mesmo olhar que sempre a colocava em uma posição superior. No início, ela ainda sorria, mas assim que me viu, o sorriso em seu rosto congelou. Júlia. Eu me levantei. Olá, Dona Helena. Dona Helena me olhou de cima a baixo, o olhar exatamente como há 3 anos, sem nenhuma mudança. Ela colocou a sacola de compras na mesa e disse com frieza. O que você está fazendo aqui? Eu sorri levemente. Foi coincidência, sogra. Dona Helena bufou. Coincidência mesmo? Vejo muita gente que depois do divórcio adora aparecer na frente do ex. Lucas disse apressadamente. Mãe, mas ela não o deixou terminar. Ela sentou-se ao lado de Camila e pegou sua mão. Você está bem, querida? O neto da vovó está bem? Camila sorriu sem graça. Sim, mãe. Foi só uma tontura. Dona Helena ficou imediatamente preocupada. Meu Deus, mulher grávida não pode ser descuidada. Em seguida, ela se virou para mim, seu olhar mudando instantaneamente. Olha só, a diferença entre quem sabe dar à luz e quem não sabe é nítida. O espaço ao redor da mesa ficou em silêncio. Lucas abaixou um pouco o rosto, talvez até ele estivesse envergonhado, mas Dona Helena continuou. Eu não estava errada, estava. Mulher, quando se casa, tem que saber parir. Senão, para que casar? Antigamente, toda vez que eu ouvia frases como essa, eu me sentia sufocada. Mas hoje, que estranho, eu não senti dor. Eu apenas a olhei, em silêncio, e de repente me lembrei dos dias em que fiquei de cama com febre, sozinha. Lembrei-me da panela de canja com lágrimas daquele ano, das vezes em que implorei de joelhos para que Lucas fosse ao médico, do tapa na porta de casa. De repente, sorri muito levemente. Dona Helena olhou para mim. Está rindo de quê? Balancei a cabeça. Nada, sogra. De repente eu percebi. Fiz uma pausa de alguns segundos. A vida é estranha. Dona Helena franziu a testa. Como assim? Olhei para Lucas, depois para Camila e finalmente para a barriga dela. É que há coisas que parecem certas, mas na verdade podem não ser. Ninguém disse nada, mas vi claramente o rosto de Lucas mudar. Camila também apertou as mãos com força. Nesse exato momento, da porta do café, ouviu-se uma voz masculina. Camila, estou te procurando desde manhã. Assim que a voz soou, todos na mesa se viraram, e quem estava na porta era o homem da foto do celular. O homem na porta do café respirava com dificuldade, o cabelo um pouco bagunçado, como se tivesse vindo com pressa. Ele usava uma camisa cinza claro, ainda segurando a chave do carro na mão. Assim que seus olhos viram Camila, eles se iluminaram como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Tô te procurando desde manhã. Você me deixou louco de preocupação. O café inteiro pareceu ficar em silêncio por alguns segundos. Dona Helena estava perplexa. Lucas ficou paralisado. E Camila, eu vi claramente seu rosto empalidecer pouco a pouco, branco a ponto de quase não ter mais sangue. O homem só então percebeu que muitas pessoas o estavam encarando. Ele parou.
Seus olhos pousaram inconscientemente em Lucas, depois em mim e em seguida na barriga de Camila. A expressão em seu rosto também endureceu. Eu não sabia o que estava acontecendo entre eles, mas tinha certeza de uma coisa. A aparição dessa pessoa estava fora dos planos de Camila, porque se ela estivesse preparada, não teria ficado com tanto medo. Lucas foi o primeiro a falar, sua voz rouca e arrastada. Quem é você? O homem ficou um pouco confuso. Desculpe, Lucas deu mais um passo à frente. Eu perguntei quem é você. Nesse momento, Camila se levantou abruptamente. Lucas, não! Mas já era tarde demais. O olhar de Lucas naquele momento era assustador. Eu já tinha visto aquele olhar algumas vezes. A vez em que ele suspeitou que eu o estava traindo, a vez em que descobriu que eu escondia dinheiro para o tratamento e a noite antes de assinarmos o divórcio. Toda vez que isso acontecia, nada de bom se seguia. O homem olhou para Camila e depois para Lucas, parecendo começar a entender a situação. Eu sou um amigo. Lucas riu friamente. Amigo. Tenho visto muita gente gostando de ser amigo ultimamente. A atmosfera ficou tensa como uma corda de violão. Dona Helena puxou o braço de Lucas. Filho, acalme-se. E se virou para o homem. Quem é você? O que quer com a minha nora? O homem piscou. Nora? Ele olhou para Camila e depois para Lucas, seu rosto mudando de cor de repente. Camila, você não contou? Meu coração deu um solavanco. Lucas se virou bruscamente. Não contou o quê? Camila estava quase em pânico. Ricardo, não fale! Eu vi claramente a mão dela tremendo, o corpo todo tremendo. Naquele momento, um pensamento surgiu na minha cabeça. Há segredos que, quando enterrados por muito tempo, se tornam uma bomba relógio. E quando explodem, não escolhem entre bons e maus. Destroem tudo. Ricardo ficou parado por alguns segundos e suspirou. Me desculpe, eu não sabia que você estava aqui. Lucas se aproximou. Eu te pergunto, que relação você tem com ela? Ricardo ficou em silêncio. Dona Helena começou a ficar impaciente. Fale, rapaz. Ricardo olhou para Camila. Aquele olhar não era de amigo, nem de estranho, mas de alguém com o coração partido, alguém muito familiar. Então ele disse lentamente, eu e a Camila éramos namorados. Ouvi o som de um copo caindo em algum lugar do café. E depois tudo ficou em silêncio. Lucas ficou como uma estátua. Dona Helena regalou os olhos. Camila abaixou a cabeça. Eu não sei há quanto tempo não via Lucas perder o controle daquele jeito. Ele riu, mas era um sorriso distorcido. Namorados. E daí? O que tem a ver? Ricardo olhou para Lucas. Eu não quero criar confusão, mas há mais de um mês, a Camila desapareceu de repente. Eu ligava, ela não atendia. Procurei por toda parte. Eu só queria saber se ela estava bem. De repente, vi Camila apertar as mãos com muita força. Lucas se virou para olhar lá, a voz começando a tremer. Um mês atrás, você me disse que ia cuidar de uma tia doente. Camila não disse nada. Lucas deu mais um passo à frente. Camila, olhe para mim. Mas ela continuou de cabeça baixa. Eu vi a garganta de Lucas se mover, o suor começando a brotar em sua testa. Dona Helena, a essa altura, parecia sentir que algo estava errado. Ela olhou para Camila. Filha, fale. Camila mordeu o lábio e de repente começou a chorar. Me desculpe. A mesa inteira congelou. Mas a frase seguinte dela foi o que realmente deixou todos paralisados. Eu não fiz por mal. Na época, eu também não sabia. Lucas ficou parado. Eu vi seus lábios tremerem levemente. Não sabia o quê. Camila chorou mais alto. Eu também não sei de quem é o bebê. Ouvi a respiração ofegante de Lucas bem ao meu lado, e no segundo seguinte ele cambaleou para trás, o rosto pálido como se todo o sangue tivesse sido drenado. Lucas cambaleou um passo para trás, a mão apoiando-se com força na beirada da mesa, como alguém que acabara de levar um soco no peito. O copo d'água na mesa tremeu, emitindo um pequeno som de impacto, mas no silêncio que se instalara, soou estranhamente alto. Eu olhei para ele. 3 anos atrás, este homem ficou na minha frente, apontou o dedo para o meu rosto e disse: Você é uma inútil. É por sua causa que eu não tenho filhos, é por sua causa que esta família vai acabar. Naquela época, eu chorei. Chorei tanto que meus olhos incharam, chorei tanto que não me reconheci no espelho, mas hoje eu não chorei. Apenas observei, em silêncio. Lucas virou-se lentamente para Camila, seus lábios tremendo levemente. O que você acabou de dizer? Camila baixou a cabeça, as mãos cerradas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Me desculpe. Lucas se aproximou, a voz já rouca. Eu pergunto de novo, o que você acabou de dizer? Ricardo, ao lado, tentou intervir. Senhor, acalme-se.
Mas Lucas imediatamente se virou. Cala a boca. O grito foi tão alto que algumas pessoas no café se assustaram. Dona Helena, a essa altura, já estava em pânico. Ela agarrou o braço de Camila. Fale direito, o que está acontecendo? Camila desabou em choro, o corpo todo tremendo. Eu realmente não sei. Na época, eu e o Ricardo tínhamos brigado. Aí eu conheci o Lucas. Eu pensei que tinha acabado entre nós. Pensei que não havia mais nada. Lucas soltou uma risada seca. Então, quando você estava comigo, ainda se encontrava com ele? Camila balançou a cabeça repetidamente. Não foi de propósito. Eu não sabia. Mas quanto mais ela explicava, mais confuso ficava. Porque há coisas que quanto mais se fala, mais erradas ficam. Eu fiquei sentada observando tudo. E que estranho, eu pensei que ficaria satisfeita, que sentiria um alívio. Mas não, eu só me sentia cansada. Cansada como se estivesse assistindo a um filme antigo que eu tentei esquecer por muito tempo. Antigamente eu pensava que, se um dia Lucas pagasse pelo que fez, eu ficaria feliz. Mas descobri que não. Quando alguém que te machucou a ponto de não sobrar mais nada finalmente desmorona, o sentimento que resta é apenas um vazio. Dona Helena, de repente, se levantou. Ela olhou para Camila com os olhos vermelhos. Seltanva, você enganou a minha família. Camila soluçou. Eu não enganei. Mãe, me escute. Mas Dona Helena já havia perdido a calma. Antigamente, toda vez que ela se irritava, era assim. Os olhos arregalados, os lábios tremendo, falando sem parar. Como eu te tratei, o dinheiro que eu te dei, as coisas que eu comprei, eu cuidei de você todos os dias e você se atreve. Ela levou a mão ao peito, o rosto começando a empalidecer. Lucas se assustou. Mãe, o que foi? Eu me levantei por reflexo. Dona Helena respirava com dificuldade, uma mão agarrando a blusa. Corre para ampará-la. Mãe, respire devagar. Antigamente, toda vez que a pressão de Dona Helena subia, era assim. Não importava o quê. Eu ainda me lembrava dessas coisas depois de 5 anos morando juntos. Mas Dona Helena afastou minha mão. Não me toque. Seus olhos ainda estavam fixos em Camila, vermelhos de raiva. Nesse momento, Lucas de repente riu, uma risada baixa que foi crescendo, crescendo a ponto de me dar um arrepio na espinha. Ele olhou para Camila, os olhos vazios. Incrível, realmente incrível. E de repente, ele se virou para mim. Pela primeira vez desde que nos reencontramos, vi em seus olhos não mais arrogância, nem desprezo, apenas caos. Muito tempo depois, ele disse, Júlia, eu olhei para ele. Ele riu, mas seus olhos estavam vermelhos. Naquela época, se aquele resultado do exame fosse verdade, meu coração deu um pulo. Lucas me encarou. Eu realmente. Ele não terminou a frase, mas eu entendi. 3 anos atrás, ele rasgou aquele papel, me bateu, me expulsou e usou toda a sua arrogância para esconder a verdade. Mas hoje, pela primeira vez, eu o vi começar a duvidar de si mesmo, a duvidar de tudo em que acreditava. Nesse exato momento, o celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem. Ele olhou para baixo e seu rosto endureceu. Eu, sem querer, olhei também. Só vi na tela uma linha muito curta. Senhor Lucas, o resultado do exame de DNA que o senhor solicitou já está disponível. O corpo de Lucas enrijeceu. E meu coração, de repente deu um salto. Porque eu sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Eu encarei a tela do celular na mão de Lucas. A linha de texto estava lá, muito curta, mas o suficiente para fazer tudo ao redor parecer desacelerar. Senhor Lucas, o resultado do exame de DNA que o senhor solicitou já está disponível. Lucas permaneceu imóvel, em silêncio, a mão segurando o telefone com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Olhei para ele e um único pensamento me ocorreu. Ele já suspeitava antes. Então não foi hoje, não foi depois de ver a ligação de Ricardo, nem depois de ouvir Camila falar. Foi antes disso. Talvez muito antes. As pessoas são assim. Há coisas que a boca diz que acredita, mas o coração não. Há coisas que se forçam a acreditar, mas à noite o sono não vem. Lembro-me de Lucas me dizendo uma vez: um homem pode perdoar muitas coisas, mas não pode perdoar ser traído. Na época, eu ainda perguntei:
E se eu nunca fiz nada? Lucas me olhou por um longo tempo e disse: então ótimo, porque eu odeio a sensação de ser tratado como um idiota. Pensando nisso agora, que ironia. A pessoa com mais medo de ser enganada é muitas vezes a que mais engana os outros. Dona Helena, a essa altura, também viu a mensagem. Ela arrancou o telefone da mão de Lucas, os olhos arregalados. DNA? Que DNA é esse? Lucas tentou pegar de volta. Mãe, me devolve. Mas Dona Helena segurou com força. Me diga, que exame você fez? Lucas ficou em silêncio. Camila estava de cabeça baixa. Eu via claramente seus ombros tremendo em espasmos. E Ricardo, ao lado, também não disse nada, apenas olhava para Camila com uma expressão difícil de decifrar. Havia decepção, mágoa e também impotência. Dona Helena olhou de uma pessoa para outra. Talvez, finalmente, ela tenha percebido que as coisas não eram mais tão simples. Ela se virou para Lucas. Você suspeita que o bebê não é seu? Lucas cerrou o maxilar, o rosto vermelho. Muito tempo depois, ele disse: Eu só queria ter certeza. Dona Helena caiu na cadeira, o olhar perdido. Então você já suspeitava desde o início. Lucas não respondeu. Eu olhei para ele. Pela primeira vez em muitos anos, vi aquele homem parecer tão pequeno. Antigamente, aos meus olhos, Lucas sempre foi muito grande. Tão grande que eu pensava que tudo que ele dizia era certo. Tão grande que eu me esqueci de que eu também era uma pessoa. Que também sentia dor, que também sentia mágoa. Mas agora o homem que um dia me aterrorizou estava sentado à minha frente como alguém que perdeu todo o rumo. O telefone em sua mão vibrou novamente. Desta vez, era uma ligação do hospital. Lucas olhou para a tela por um longo tempo e, tremendo, atendeu. Ninguém disse nada. A mesa inteira só ouvia a chuva do lado de fora. Lucas encostou o telefone no ouvido. Alô? Sim, sou eu, Lucas. Eu não ouvi o que a outra pessoa disse. Só vi o rosto dele ficar cada vez mais branco, os lábios começando a tremer. Impossível. Verifique de novo. Não pode ser. Dona Helena se levantou abruptamente. Lucas, o que foi? Lucas não respondeu, apenas ficou parado como uma alma penada. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão. O som ecoou claramente. E muito tempo depois ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e olhou para Camila. Olhou por um longo tempo. Por quê? Apenas uma palavra, mas soou como alguém cujo coração acabara de ser esfaqueado. Camila começou a chorar. Me desculpe. Lucas riu. Uma risada que me deu um calafrio. Eu perguntei por quê. Sua voz começou a ficar mais alta. Por quê? Por que tinha que ser eu? Camila cobriu o rosto, soluçando. Ricardo deu um passo à frente. Senhor, acalme-se, mas Lucas o empurrou com força. Eu te pergunto, quem é você? Por que apareceu? Ricardo recuou meio passo. Eu não sabia que ela era casada. Eu realmente não sabia. Lucas riu alto, desta vez quase enlouquecido. Não sabia e de repente ele se virou para mim. Aquele olhar fez meu coração parar. Porque pela primeira vez não vi arrogância, nem desprezo, nem raiva, apenas uma coisa, arrependimento. Ele me olhou por um longo tempo e disse baixinho, Júlia, aquele resultado de anos atrás. O resultado, eu olhei para ele, sabendo o que ele queria perguntar. Mas nesse exato momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem. Eu abri e meu corpo inteiro enrijeceu. Porque o remetente era Helena. E o conteúdo era apenas uma linha. Júlia, acabei de encontrar um adendo ao prontuário antigo do Lucas. Tem algo muito estranho. Eu encarei a tela do celular. A mensagem de Helena tinha apenas algumas palavras, mas por algum motivo meu coração batia tão forte que eu podia ouvir cada batida no meu peito. Júlia, acabei de encontrar um adendo ao prontuário antigo do Lucas. Tem algo muito estranho. Fiquei parada por alguns segundos. Ao redor ainda havia o som da chuva do lado de fora, a conversa baixa dos funcionários do café, o barulho dos carros passando. Tudo normal, mas dentro da minha cabeça era como se algo tivesse sido esticado ao limite. Algo muito estranho era o quê? 3 anos atrás, aquele resultado mudou quase toda a minha vida. Foi por causa dele que Lucas me bateu. Foi por causa dele que fui considerada infértil. Foi por causa dele que um casamento se desfez. E agora aparecia algo chamado adendo ao prontuário. Apertei o telefone. Nesse momento a voz de Lucas soou muito baixa. Júlia. Levantei a cabeça. Lucas estava me olhando. Aquele olhar me pareceu estranho.
porque pela primeira vez em muitos anos aquele homem não me olhava com autoridade, nem com frieza, nem com a atitude de quem sempre está certo. Havia apenas cansaço, como alguém que acabara de passar por uma tempestade muito grande. Lucas disse, com a voz rouca: "Que mensagem é essa?" Olhei para ele por alguns segundos e bloqueei a tela. Nada. Lucas pareceu surpreso. Se fosse antigamente, ele provavelmente ficaria furioso, gritaria, perguntaria até conseguir uma resposta. Mas agora ele apenas abaixou a cabeça, como se não tivesse mais forças. Dona Helena, ao lado, ainda não havia se recuperado do choque. Ela olhava para Camila, depois para Lucas, os olhos vermelhos. Por que isso? Por que acabou assim? Ninguém respondeu, porque naquele momento ninguém sabia o que responder. Ricardo, ao lado, olhou para Camila por um longo tempo e finalmente suspirou. Camila, venha para casa comigo. Camila levantou a cabeça, os olhos inchados e vermelhos. Ricardo a interrompeu. Eu não te culpo, mas você não pode continuar assim. Desde que você foi embora, eu te procurei por toda parte. Procurei no seu antigo trabalho, na casa dos seus amigos. Eu só queria saber se você estava bem. Camila baixou a cabeça, as lágrimas caindo em suas mãos. Olhando para ela naquele momento, de repente me lembrei de mim mesma 3 anos atrás. Também me sentei assim, também chorei assim. A única diferença era que naquele dia eu chorei para tentar manter alguém que não me amava mais. E Camila, talvez ela estivesse chorando, porque ela mesma não sabia o que havia perdido. Lucas de repente riu, uma risada pequena e seca. Então ele olhou para Ricardo. Você sabia? Eu pensei que tinha vencido. Ricardo ficou em silêncio. Lucas continuou rindo. Pensei que tinha me livrado de alguém que não podia ter filhos. Pensei que finalmente Deus estava do meu lado. Pensei que eu estava certo. Então ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Mas acontece que eu vi sua garganta se mover, que o maior idiota era eu. O silêncio tomou conta da mesa. Olhei para Lucas por um longo tempo. Se fosse antes, ao ouvir essas palavras, eu provavelmente ficaria com o coração partido. Mas agora não mais, porque há feridas que, quando cicatrizam, não doem mais. Apenas deixam uma marca. Nesse momento, meu telefone tocou novamente. Era Helena. Aproximei-me da janela de vidro e atendi. Alô, Helena? A voz de Helena soou rápida. Júlia, acabei de verificar o prontuário antigo. Na época, depois do resultado do exame de Lucas, o médico pediu um exame adicional. Fiquei em silêncio, porque havia suspeita de influência de um medicamento. Franzi a testa. Que medicamento, Helena? Do outro lado, ela hesitou por alguns segundos. Remédio para tratamento capilar. Na época, Lucas declarou que usava um estimulante para crescimento de cabelo há quase um ano. Um dos efeitos colaterais desse medicamento pode ser uma redução drástica na qualidade do esperma por um tempo. Fiquei paralisada. Lá fora, ainda chovia, mas eu senti um frio, muito frio. Se fosse isso, se fosse por causa do remédio, se fosse apenas temporário, isso significava que naquela época Lucas não era completamente infértil. Significava que tudo que aconteceu depois poderia ter sido diferente. Virei-me lentamente e olhei para dentro do café. Lucas estava sentado de cabeça baixa, os ombros um pouco curvados. Lembro-me claramente do dia do nosso casamento. Ele segurou minha mão e disse: de agora em diante, não importa o que aconteça, eu nunca vou soltar sua mão. E no final foi ele quem soltou primeiro. Nesse exato momento, Lucas de repente levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus lábios tremeram. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Lucas me olhou do outro lado da janela de vidro. A chuva lá fora ainda não tinha parado. Gotículas de água cobriam o vidro transparente, formando longos rastros sob a luz amarelada dos postes. O café inteiro estava agora em silêncio. Parecia que todos sentiam a atmosfera pesada que envolvia nossa pequena mesa. Júlia, ele chamou novamente, a voz muito baixa. Pela primeira vez em muitos anos, ouvi Lucas falar com aquele tom. Não era um tom de ordem, nem de repreensão, nem o tom frio de quando ele dizia você, entendeu? Parecia a voz de alguém tentando segurar algo que estava prestes a escapar de suas mãos. Entrei lentamente. Dona Helena estava sentada imóvel, as mãos apertando a bolsa no colo. Camila ainda chorava de cabeça baixa, e Ricardo, ao lado dela, não tirava os olhos dela. Puxei a cadeira e me sentei. O que você quer dizer? Lucas me olhou por um longo tempo, tanto tempo que pensei que ele não falaria mais. Finalmente ele abaixou a cabeça. Me desculpe, apenas 2 palavras, mas meu corpo inteiro pareceu parar. 3 anos. 3 anos inteiros.
Eu imaginei muitos cenários se encontrasse Lucas novamente. Pensei que ele zombaria de mim, que continuaria me vendo como a culpada, que eu ficaria com raiva, choraria, perguntaria por que ele me tratou daquela maneira. Mas nunca pensei que ele pediria desculpas. Lucas riu com amargura. Eu nunca pedi desculpas a ninguém, especialmente a você, porque eu sempre achei que estava certo. Ele olhou para a mesa. Naquela época, eu realmente acreditava que a errada era você. Acreditei que o médico errou, acreditei na minha mãe, em mim mesmo, em tudo. Lucas levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Só não acreditei em você. Olhei para ele sem dizer nada, porque naquele momento eu não sabia o que dizer. Há palavras que, quando chegam tarde demais, não machucam mais, mas também não são suficientes para curar. Elas apenas fazem você se lembrar dos dias em que doeu muito. Lucas riu amargamente. Você sabe? No dia em que assinamos o divórcio, eu pensei que alguns meses depois você voltaria. Seu jeito sempre foi assim, sempre tolerante, sempre suportando. Eu pensei que você não conseguiria me deixar. Sorri levemente, tão leve que eu mesma me surpreendi. Sim, naquela época eu era assim. Eu pensava que se aguentasse só mais um pouco, se suportasse só mais um pouco, tudo ficaria bem. Mas as pessoas têm limites. Quando o coração é pisoteado muitas vezes, ele não quer mais voltar. Lucas abaixou a cabeça. Eu te procurei. Parei por um momento. Ele riu tristemente. Cerca de 6 meses depois do divórcio, passei pela sua antiga empresa, mas ouvi dizer que você tinha saído. Então ele olhou para Camila e eu a conheci. Ninguém disse nada. A chuva lá fora começou a engrossar. O som da água batendo no teto de vidro era constante. Lucas se recostou na cadeira. Eu pensei que tinha encontrado a pessoa certa. Pensei que Deus estava me dando uma segunda chance. Mas acontece que ele riu, um riso muito baixo. Deus não me puniu. Ele apenas me fez ver o que eu fiz aos outros. De repente, Dona Helena começou a chorar. Eu me virei. Foi a primeira vez que a vi chorar. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Júlia. Fiquei um pouco surpresa. Antigamente, ela nunca me chamou com aquele tom. Nunca. Filha, sua voz embargou. Foi culpa minha. Foi minha culpa por acreditar no Lucas, por te acusar injustamente. Foi minha culpa. Ela não conseguiu continuar, apenas abaixou o rosto e chorou. Eu fiquei sentada, não mais com raiva, mas também sem o sentimento de familiaridade. Há coisas que, uma vez passadas, são como um copo quebrado. Não importa o quão bem você o colhe, a rachadura ainda está lá. Nesse momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Helena. Eu abri. Havia apenas uma frase curta. Júlia, o prontuário antigo ainda tem uma anotação. Alguém ligou pedindo para apagar o resultado do adendo daquele ano. Meu coração disparou. Encarei a tela e lentamente levantei a cabeça, meu olhar pousando em uma pessoa. Dona Helena, porque de repente me lembrei de algo. 3 anos atrás, foi Dona Helena a primeira a saber que Lucas tinha feito o exame e também a primeira a aparecer em casa naquele dia. Eu olhei para Dona Helena. Não sei porquê, mas meu coração começou a bater muito devagar, como se estivesse prestes a desenterrar uma verdade coberta por anos de poeira. Dona Helena ainda estava de cabeça baixa, as mãos apertando a bolsa, e meu celular ainda estava aceso. A mensagem de Helena estava lá. Alguém ligou pedindo para apagar o resultado do adendo daquele ano. 3 anos atrás, a primeira pessoa a saber do exame de Lucas foi Dona Helena. A pessoa que apareceu em casa naquela mesma tarde foi Dona Helena. E a pessoa que sempre dizia o filho da mamãe não pode ter problemas também era Dona Helena. Olhei para ela por um longo tempo e perguntei baixinho. Sogra. Dona Helena se assustou e levantou a cabeça. Sim. Coloquei o telefone na mesa. Naquele dia, a senhora foi ao hospital? A atmosfera ao redor da mesa ficou imediatamente silenciosa. Lucas levantou a cabeça bruscamente, o olhar fixo em sua mãe. Mãe. Eu não disse mais nada, apenas vi Dona Helena piscar repetidamente, os lábios tremendo levemente. O que você está perguntando? Eu sorri muito levemente. Quando Lucas fez o exame, a senhora foi lá? Desta vez, eu vi claramente. A expressão de Dona Helena mudou. Ela se virou rapidamente. Eu não me lembro. Lucas franziu a testa. Mãe, olhe para mim. Dona Helena apertou as mãos com força. Eu realmente não me lembro. Mas Lucas não era mais o Lucas de antigamente. Talvez depois de tudo que aconteceu hoje, ele começou a ver as coisas com outros olhos. Ele se levantou. Mãe, eu pergunto pela última vez.
A senhora foi ao hospital? Dona Helena abaixou a cabeça por um longo tempo e seus ombros começaram a tremer. Eu vi as lágrimas caindo em suas mãos enrugadas. Fui. A mesa inteira ficou em silêncio. Lucas ficou parado, os lábios entreabertos, mas sem conseguir falar. Dona Helena chorou. Pela primeira vez vi aquela mulher de língua afiada chorar como uma pessoa verdadeiramente derrotada. Eu tive medo, tive muito medo. Tive medo que as pessoas soubessem que meu filho não podia ter filhos. Tive medo que a família risse, que os outros comentassem. Tive medo que nossa família perdesse a honra. Ela levantou a cabeça e olhou para Lucas. Então eu liguei. Pedi ao hospital para pagar o prontuário. Pensei que se ninguém soubesse, tudo ficaria bem. Lucas ficou paralisado. Eu também não disse nada. A chuva lá fora já havia diminuído, deixando apenas gotas escorrendo lentamente pelo vidro. Dona Helena chorou mais alto. Eu não pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Não pensei que você se divorciaria. Não pensei. Ela se virou para mim, as lágrimas escorrendo. Júlia, me perdoe. A culpa é minha. Tudo é minha culpa. Olhei para aquela mulher e de repente me lembrei da primeira vez que entrei na casa de Lucas após o casamento. Ela sorriu gentilmente, pegou minha mão e disse: de agora em diante tenho mais uma filha. Naquela época eu fiquei muito feliz. Pensei que realmente tinha ganhado mais uma mãe. Mas o tempo passou, as pessoas mudam. Ou talvez não mudem, apenas em algum momento elas revelam sua verdadeira natureza. Lucas sentou-se na cadeira muito lentamente, como se toda sua força tivesse sido drenada. Ele riu, um sorriso estranhamente triste. Então, tudo começou aí. Ninguém respondeu, porque todos entendiam que, se naquele dia Lucas tivesse aceitado a verdade, se tivesse se sentado para conversar comigo, se Dona Helena não tivesse escondido o prontuário, talvez a vida de muitas pessoas tivesse sido diferente. Lucas olhou para mim, os olhos vermelhos. Júlia, me perdoe. Eu fiquei em silêncio. Ele riu amargamente. Eu sei que é tarde, sei que nada que eu diga adianta, mas eu realmente te amei. Olhei para ele por um longo tempo e lentamente me levantei pegando minha bolsa. Porque há pedidos de desculpas que não são para voltar, mas para terminar. Olhei para Lucas e sorri levemente. Eu acredito. Lucas levantou a cabeça, os olhos completamente vermelhos. Eu olhei para ele. Mas você sabe, amar alguém e tratar bem essa pessoa são duas coisas diferentes. O sentimento não pode curar as feridas que você infligiu intencionalmente. Lucas abaixou a cabeça e não disse mais nada. Virei-me e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ainda havia o choro de Dona Helena, os soluços de Camila e a voz de Lucas chamando baixinho. Júlia, mas eu não me virei. Lá fora, a chuva havia parado. As luzes da rua se refletiam na água, formando longos rastros de luz. Eu caminhei lentamente. 3 anos atrás eu pensei que minha vida tinha acabado no dia do divórcio. Pensei que era uma mulher fracassada, que não tinha mais nada. Mas descobri que não era verdade. Há portas que se fecham não para nos prender na escuridão, mas para nos forçar a seguir por outro caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o caminho certo. Peguei meu celular, abri a mensagem de Helena e sorri ao responder. Helena, semana que vem eu pego mais um turno de aconselhamento, tá? Quero ajudar mais pessoas. À minha frente, o céu começava a clarear após a chuva. E pela primeira vez em muitos anos, senti meu coração leve, como se tivesse finalmente deixado para trás um peso que carreguei por tempo demais. Há histórias que, ao chegar a este ponto, muitos podem pensar que o fim é suficiente. O errado pagou seu preço. O ferido finalmente saiu da escuridão. Aquele que desprezou os outros recebeu a verdade mais dolorosa. Mas a vida real não é um filme. A vida não termina com uma porta se fechando ou uma palavra embargada. A vida real começa depois que tudo termina. Lembro-me daquele dia, ao sair do café, o ar lá fora estava muito frio, mas meu coração estava estranhamente em paz. Eu costumava pensar que ao encontrar Lucas novamente, eu faria muitas perguntas. Perguntaria por que ele foi tão cruel, por que não acreditou em mim nenhuma vez, por que transformou a mulher que o amava a ponto de se esquecer em alguém que sempre tinha que baixar a cabeça para admitir a culpa. Mas no final não perguntei nada. Porque naquele momento entendi algo muito simples. Quando um espinho fica no coração por muito tempo, o que a pessoa precisa não é saber quando ele entrou, por que entrou, ou quem o segurava. O que a pessoa precisa é arrancá-lo, apenas arrancá-lo. Antigamente, eu pensava que se Lucas pedisse desculpas, eu o perdoaria imediatamente. Pensei,
que se ele voltasse, se dissesse apenas eu errei, eu choraria e o abraçaria como se nada tivesse acontecido. Mas descobri que as pessoas realmente mudam. Quando se ama, um pedido de desculpas pode nos amolecer. Mas quando se passa por muita dor, um pedido de desculpas é como o vento soprando no rosto. Causa uma ondulação e depois se acalma. Não dói mais, mas também não vibra mais. Alguém disse uma vez que a coisa mais assustadora depois de um término não é ainda amar, mas não sentir mais nada. Sem amor, sem ódio, sem culpa, sem espera. Apenas ver aquela pessoa como alguém que passou pela sua vida há muito tempo. Depois daquele dia, não vi mais Lucas. Ouvi Helena dizer que depois disso, Lucas tirou uma licença do trabalho. Dona Helena teve uma crise de hipertensão e ficou internada por alguns dias. Camila se mudou para outro lugar. E Ricardo continuou ao lado dela, cuidando dela. De quem era o bebê, eu também não perguntei, porque eu não queria mais saber. Há coisas que precisamos saber a todo custo, mas também há coisas que saber ou não saber não muda nada. E na verdade, depois de tudo, senti pena de Lucas. Não pena pelo que ele perdeu, mas pena porque ele mesmo destruiu tantas coisas. Há pessoas que passam a vida inteira pensando que estão em busca da felicidade, mas na verdade a felicidade esteve ao lado delas por muito tempo. Elas simplesmente não perceberam, como uma pessoa com sede sob o sol, segurando uma garrafa de água na mão, mas procurando em outro lugar. Quando olham para trás, percebem que é tarde demais. Mas a vida nem sempre dá a chance de voltar. Há trens que, uma vez que partem, não voltam. Há pessoas que, uma vez perdidas, não serão mais as mesmas. Lembro-me de uma vez que Helena me perguntou: Júlia, você os odeia? Fiquei em silêncio por um longo tempo e sorri. Antes sim, agora não. Ela perguntou por quê. Olhei para as mulheres sentadas na sala de espera do hospital naquele dia. Algumas com barrigas grandes, prestes a dar à luz, outras segurando resultados de exames com os olhos vermelhos, outras sentadas em silêncio em um canto. De repente percebi que todos na vida têm seus próprios sofrimentos. E eu disse a ela, porque se eu continuar guardando rancor, a pessoa que mais sofrerá serei eu. Perdoar não é porque eles merecem, mas porque eu mereço ter paz. Talvez, até hoje, a frase que mais me marcou foi a de um médico mais velho que me disse uma vez, quando eu ainda estava em tratamento de infertilidade: Minha filha, há coisas que se perdem não para ser o fim, mas para dar lugar a algo melhor. Na época, eu não entendi. Chorei. Pensei que ele estava apenas me consolando. Mas mais tarde, entendi. Se eu não tivesse me divorciado naquele dia, talvez ainda estivesse vivendo em uma casa cheia de acusações. Talvez todos os dias eu ainda me perguntasse onde errei. Talvez eu ainda baixasse a cabeça para pedir desculpas por coisas que não eram minha culpa. Talvez eu ainda vivesse como uma sombra. E as pessoas não nascem para ser a sombra de ninguém. As pessoas nascem para serem amadas, respeitadas, para serem elas mesmas. Então, se alguém está ouvindo essa história hoje e se sente como a Júlia de antigamente, sempre se esforçando até a exaustão para manter alguém que não a valoriza mais, sempre assumindo toda a culpa, sempre pensando que se suportar só mais um pouco, as coisas vão melhorar. Por favor, lembre-se de uma coisa: tolerância é bom, sacrifício também é bom. Mas não se sacrifique a ponto de perder a si mesma, porque uma pessoa que realmente te ama não te deixará sofrer por muito tempo. E um amor verdadeiro nunca te fará se ajoelhar para ser mantido. A vida é muito longa, a chuva vai parar, a noite vai clarear, e as pessoas que um dia te fizeram chorar, um dia serão apenas uma história antiga.